deputados. Eu estou vendo aqui do outro lado a tropa da esquerda, né? PSOL, PT, liderando aí um movimento contra a nova Previdência, um movimento a favor dos mais pobres, um movimento contra este projeto que quer reduzir o tamanho do Estado, vendendo sim áreas da União. Para quê? Para que a gente possa utilizar esse dinheiro em favor da população brasileira e não em favor de meia dúzia de gatos pingados. E aí, eu fico aqui matutando, quem são as pessoas de fato contra a nova Previdência? São os marajás. São os marajás, são aqueles que ganham muito acima do teto constitucional. Aliás, o ex-presidente Lula, hoje presidiário, é uma dessas figuras que ganhava muito acima do teto constitucional. Quer outro? José Sarney. Olha que emblemático, que já chegou a embolsar em verbas de previdência 75 mil reais. Aí fica muito fácil, né, minha gente? Bater na nova Previdência, que vai ser uma previdência justa, uma previdência em que os mais pobres pagarão menos e os mais ricos pagarão mais, porque o melhor sistema de previdência que existe é esse implantado hoje, é o Robin Hood às avessas. Tira do pobre e dá para o rico. É para quem recebe super salário, super previdência, inclusive acima do teto constitucional. E tem muita gente recebendo, o que é ilegal, inconstitucional. E aí eu pergunto, a tropa do PSOL, e aí? Vão continuar defendendo os marajás? Vão continuar defendendo essa gente que ganha muito acima do teto constitucional? Sobem aqui na tribuna para falar do presidente Jair Bolsonaro. O meu presidente chegou em Brasília hoje. O de vocês está na cadeia. O meu presidente saiu do hospital hoje. Está aqui em Brasília. O que vocês apoiavam está atrás das grades, condenado de novo e vai permanecer atrás das grades. Então, minha gente, quem gosta realmente, quem respeita a população mais pobre, vai votar a favor da nova Previdência. Não é uma reforma, não. Não é um puxadinho, não. É um novo texto, fraterno, cidadão, que vai ajudar a eliminar essas desigualdades todas que fazem com que o trabalhador de sol a sol pague a conta de marajás, como Lula, Sarney e outros tantos. Muita gente, inclusive, ligada ao Poder Judiciário. Quantos são os boletos, as previdências, os depósitos de 70, 80, 100 mil reais? Qual é o tamanho das fraudes? É gigantesco, é uma questão bilionária quando se fala em fraude da Previdência. Aliás, teve um parlamentar aqui que citou uma medida provisória em que nós, da esquerda, tá, gente? Criticando a medida provisória que justamente quer colocar um ponto final nessas fraudes que, de novo, a conta recai no bolso do mais pobre, minha gente. Aprovar a nova Previdência, esta reforma da Previdência, é ter responsabilidade com o Brasil. É ter responsabilidade com o eleitor, é ter responsabilidade com o contribuinte e é garantir que o aposentado hoje continue recebendo sua aposentadoria, porque senão, minha gente, nem o que está aposentado hoje, nem os que chegarão amanhã, porque o Brasil quebra. A Previdência em si já quebrou, a gente precisa reformar, instaurar uma nova, mas se não houver aprovação da reforma, minha gente, desta nova Previdência, o país quebra, acabam-se os investimentos, os marajás podem sair felizes da vida, porque já fizeram aí, né, o seu grande pé de meia em cima do povo brasileiro, e é o povo que vai, mais uma vez, pagar essa conta. Então não caiam nesse discurso furado de quem está falando aí que a nova Previdência vai prejudicar os mais pobres, porque não vai. É uma Previdência inclusive, que vai privilegiar os mais pobres, e eles vão começar a receber já um auxílio aos 55 anos. E a gente vai detalhar tudo nessa casa. Presidente, para falar aqui sobre o destaque 12, que pede a supressão do artigo 22 aqui da medida provisória. Ora, o artigo 22 é exatamente o que originou a medida provisória. Suprimiu o artigo 22, que diz que os imóveis que constituem o patrimônio imobiliário do Fundo de Regime Geral da Previdência Social
poderão ser transferidos para o patrimônio da União, que lhes dará destinação assegurada à compensação dos créditos e dívidas entre fundo e União na forma estabelecida em regulamento. Suprimir esse artigo é acabar com a medida provisória. É simplesmente colocar a medida provisória no lixo. Então eu peço a todos aqui uma orientação contra essa supressão desse artigo, minha gente. Essa é uma orientação do Tribunal de Contas da União. É o Tribunal de Contas da União que recomendou que houvesse ali um investimento para tampar pelo menos parte do rombo da Previdência. É preciso que haja pelo menos a movimentação desse dinheiro. É um imóvel, são imóveis que estão parados, não servem para absolutamente nada. Estão lá no Fundo de Regime Geral da Previdência. O INSS não tem que administrar imóvel. A União precisa ter esses imóveis, fazer dinheiro desses imóveis. E olha, uma expectativa aí que no mínimo 6 bilhões de reais sejam arrecadados hoje com imóveis que na prática são elefantes brancos. Então é preciso sim que o artigo 22 da medida provisória seja mantido e aprovado para que nós consigamos seguir a recomendação do Tribunal de Contas da União até que, enfim, nessa casa, com responsabilidade, consigamos aprovar a reforma da Previdência. Que é brincadeira. O que eu estou vendo ali do outro lado, parece que os parlamentares da oposição estão vivendo em outro mundo. A reforma da Previdência cuida exatamente do mais pobre. Quantas vezes a gente vai ter que dizer, tem que desenhar? A reforma da Previdência cuida exatamente dos mais pobres. Combate exatamente o bando de marajás, que ganha inclusive acima do teto constitucional. O que a gente quer é que aquele que ganha menos pague menos, que ganha mais vai pagar mais. É simples assim, é matemático, é juntar Lé com Crê. Não precisa ser muito inteligente. Agora, quem está contra a nova reforma está contra o povo brasileiro, está contra o mais pobre. Em relação à medida provisória, a orientação é contra a supressão desse artigo 22. Presidente, aqui um pouquinho sobre Previdência, sobre a nova Previdência. A primeira coisa que eu quero dizer aqui para os senhores hoje é que não teremos uma reforma da Previdência. Presidente Crisóstomo, esse termo está errado. Nós teremos uma nova Previdência. Uma Previdência fraterna, uma Previdência cidadã, uma Previdência que cuida dos nossos idosos e que garante a aposentadoria para os nossos jovens. Tenho visto ataques de gente desinformada, absolutamente desinformada ou muito mal intencionada, para simplesmente desgastar aqueles que querem garantir a Previdência, a aposentadoria para o cidadão brasileiro. A primeira coisa que eu quero deixar claro a todos aqui é que não mexeremos em direitos adquiridos. Ponto. Qualquer coisa que se ouça que vá além disso é mentira. Não haverá uma única mexida em direitos adquiridos. O que estamos discutindo, a nova Previdência, é para aqueles que chegarão a esse sistema. Eu ouvi alguns sites, alguns meios de comunicação ligados sempre à esquerda, dizendo que esta reforma da Previdência ofereceria menos do que um salário mínimo para os mais pobres. Quanta cretinice ou quanta ignorância. O que nós temos na reforma da Previdência é uma coisa chamada assistência fásica. Guardem essa expressão, assistência fásica, para aquele que chegou aos seus 55 anos, que trabalhou duramente, como um pedreiro, por exemplo, de sol a sol, possa receber uma assistência inicial, não previdência, assistência. E para aquele que já está ganhando lá o seu salário mínimo, receber R$500 a mais inicialmente vai fazer muita diferença. Ele continua no mercado, ele continua trabalhando, mas ele tem uma assistência fásica. Conforme a idade vai passando, ele vai recebendo um pouco mais. Recebo cobranças, presidente, de algumas mulheres feministas dizendo: Joyce, você defende que homens e mulheres contribuam ao mesmo tempo e se aposentem com a mesma idade? Sim, sim. Essas meninas, eu tenho uma filha e um filho. A minha filha e o meu filho terão o mesmo dever e o mesmo direito. É para aqueles que estão chegando. Mas em caso de dupla jornada da mulher e mesmo do homem, quantos viúvos criam 2, 3, 4 filhos sozinhos? Nesse caso, nós teremos uma excepcional saída, presidente, tanto para homens quanto
para as mulheres. A nossa reforma da Previdência é fraterna, é cidadã, vai cuidar do mais pobre. Não haverá um único movimento para atacar o mais pobre. Aliás, saibam, senhores, para concluir, presidente, por favor, mais um minutinho. Saibam, senhores, que a grande massa daqueles que estão na Previdência recebem um único salário mínimo, presidente. Esse não é o problema. O problema está naquela grande casta, e tem sim casta, do alto funcionalismo público nisso, que recebe 70 mil reais por mês. E vocês sabiam que isso é inconstitucional? A nossa Constituição veda. Mas há subterfúgios. Aqueles que têm a caneta e o poder têm subterfúgios para receber 70, 80 mil reais, acumulando aposentadorias. Isso vai acabar com esta nova reforma da Previdência. E eu peço a todos os senhores que, antes de criticarem, saibam exatamente o que a nossa nova Previdência, a Previdência fraterna e cidadã, que virá nesse governo Bolsonaro, de fato apresenta ao país. Muito obrigada, presidente.